Professor do céu, eu estou desde janeiro estudando para esse bendito exame de ordem. A gente já está chegando em dezembro e essa prova ainda não aconteceu. Será que realmente ela vai ser realizada dia 6 de dezembro? A verdade é que eu não faço a menor ideia se vai ser ou não realizada dia 6 de dezembro. Existem várias variáveis aí. A prova foi remarcada diversas vezes e aparentemente e infelizmente parece que estamos passando por uma segunda onda desse diacho, desse coronavírus. Então não tem como te afirmar se essa prova vai ou não ser realizada dia 6 de dezembro. Mas, independentemente de ser ou não realizada dia 6 de dezembro, você tem que estar estudando. E já que teoricamente é a reta final, bora revisar essa matéria. Seguinte, pessoal, revisão prodigiana, revisão top, revisão massa aqui para você, onde eu vou abordar os principais temas, aspectos fundamentais da segunda fase do exame de ordem em direito penal, tá? São pontos especialíssimos, eu diria assim. Natal tá chegando, então eu trouxe aqui para você um presentinho, beleza? Então nessa aula, de forma bem didática e bem objetiva, tentarei, pelo menos, vou trazer aqui para vocês alguns aspectos formais, alguns aspectos técnicos da prova, bem como você vai trabalhar as 5 principais peças do exame de ordem. E quando eu digo 5 principais peças, eu me refiro aqui às 5 peças mais cobradas pela FGV, tá? Então veremos como identificar, quais são os fundamentos legais, quais teses você pode ou não alegar, e além de um monte de coisa bacana, tá? Já adianto para você que essa não é uma aula curta, afinal de contas você já viu aqui no vídeo, Você viu a barrinha aqui e viu a duração. Então será uma aula razoável, Então já se prepara aí, senta a sua bundinha na cadeirinha, pega aí o seu café, pega aí o seu biscoitinho, pega aí o seu caderninho, seja lá como você estuda, porque essa aula aqui vai render, beleza? E vou fazer aqui o meu jabazinho, não sei por onde você está assistindo essa aula. Se for pela plataforma do aluno, não quero falar com você agora, pera lá. Se for pelo YouTube, saiba que essa revisão é um oferecimento, olha que bonito, oferecimento, Parece propaganda de cerveja no meio de futebol, no meio de jogo de futebol, passando na televisão. Essa revisão, na verdade, é um oferecimento do nosso curso Prodigy, o nosso curso de segunda fase. Então, depois dessa aula, se você gostar do conteúdo, recomendo que você procure nosso curso, vai estar em algum lugar aqui na descrição, clica lá e conheça, beleza? Vamos então parar de enrolação, sei que vocês não gostam disso, sei que vocês acham chato, e vamos direto para o nosso estudo, Começando primeiro por alguns aspectos iniciais, começando primeiro por algumas considerações iniciais, tá? Olha só, estamos chegando em dezembro e aparentemente essa bendita dessa prova será realizada dia 6, tá? Então estamos, como eu já disse, teoricamente na reta final. O que eu recomendaria que você fizesse a partir de agora em relação às peças prático-profissionais? Evidentemente que você tem que, sim, continuar o estudo do direito material e do direito processual penal mesmo, tá? Mas se você for pegar as peças para revisar, eu recomendo que você foque nas 5 principais peças para a segunda fase do exame de ordem. E quando eu falo 5 principais peças, eu digo em relação ao histórico da banca avaliadora, ao histórico da FGV. Por quê? Porque se você for analisar o histórico da banca, você percebe que a banca cobrou na maioria das vezes, mais do que 80% das vezes, cobrou 5 pecinhas básicas, E quais são essas 5 pecinhas? Olha só, resposta à acusação, memoriais, recurso de apelação, agravo em execução e o nosso querido rese, o recurso em sentido estrito. Põe na tela, olha só a magia do slide, resposta à acusação, memoriais, recurso de apelação, agravo em execução e recurso em sentido estrito. E coincidentemente são justamente as peças que nós, olha só, vamos estudar hoje aqui na nossa revisão. Sem, é claro, entrar no mérito da peça, sem mostrar para vocês a peça prático-profissional, haja vista que vocês já viram essas peças no decorrer do nosso curso. Como assim nosso curso? Sim, esse vídeo, essa revisão é uma revisão que eu solto lá no nosso curso. Eventualmente eu solto também gratuitamente para os nossos canais do YouTube. Então, será basicamente uma revisão a respeito dessas 5 principais peças. Professor, você consegue me dizer por que essas são as 5 principais peças cobradas pela FGV?
meu querido, minha querida, a razão é muito simples, né? Essas peças aqui, além de serem fundamentais dentro de um processo penal, elas permitem que a banca avaliadora cobre um número maior de teses e, além disso, essas peças aceitam também teses de espécies mais variadas. Sabemos que existem algumas espécies de teses e olha só, veremos isso também nessa aula. E essas peças, elas suportam essas teses. Não é, por exemplo, uma peça de, sei lá, vamos ver, carta testemunhável. Aquela bosta daquela peça não tem muita tese a ser alegada. Então por isso que nunca foi cobrada, ao contrário dessas peças aqui. Então concentre o seu estudo nessas 5 peças, beleza? Segundo ponto, se você é meu aluno, você está cansado de ouvir eu repetir isso. E se é para o seu bem, eu vou repetir mais uma vez. Olha só, não faça rascunho. Não faça rascunho, não faça rascunho, não faça o bendito rascunho. Professor, por que eu não posso fazer o rascunho? Olha só, poder você até pode, é fisicamente possível, mas eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Olha só, a razão é muito simples. Você dispõe de apenas 5 horinhas, 5 horinhas. Você dispõe de apenas 5 horinhas para fazer essa sua prova aí. E certamente se você for fazer o rascunho da sua peça inteira, para que depois você passe a limpo essa peça, pode ter certeza, não vai dar tempo de você entregar essa prova a tempo. Tá? E o gerenciamento de tempo é uma das principais causas de reprovação no exame de ordem. Então não faça o rascunho. Professor, eu tenho um conhecido meu, eu tenho um colega meu, eu tenho um irmão meu, eu tenho um parente meu, eu tenho um cachorro meu que fez o exame de ordem, fez a segunda fase e fez o rascunho e foi aprovado. Aí tem que bater palma e falar parabéns para o seu amigo, mas o seu amigo não é todo mundo, né? O seu amigo aí é o Pontes de Miranda, é o Joaquim Barbosa, é a porra toda, mas você não é o seu amigo é exceção. Não trate regra como exceção, né? A exceção é a regra do burro. Não faça isso, pelo amor de Deus. Vamos seguir a lógica. Evite fazer rascunho. Professor, se tem lá a folhinha de rascunho, para que serve aquele negócio? Então você não pode fazer rascunho. Veja, utilize a sua folha de rascunho para fazer o esqueleto da sua peça e o diagnóstico, tá? Se você é meu aluno, você sabe o que é diagnóstico e sabe que é essencial para o seu desempenho. Então aquela folha de rascunho, o que você faz? Você faz a estrutura, o esqueleto da sua peça e depois você passa a limpo essa sua peça porque não vai dar tempo, vai por mim, tá? Beleza? Entendeu? Não faz rascunho. Tô pensando em tatuar isso no braço, tatuar na testa para que vocês entendam, porque tem muita gente que mesmo comigo falando, vai lá e faz o bendito rascunho. Acredita? Terceira, melhor dizendo. Essa aqui é uma dúvida muito frequente. Professor, eu devo começar pela peça ou eu devo começar pelas questões? Essa aqui é complicada. Primeiro, eu tenho que dizer para você que não existe uma resposta absoluta, não existe uma resposta exata e geral e genérica para todo mundo, tá? Cada pessoa aqui utiliza uma estratégia, mas cabe a mim eu mostrar para vocês e eu falar para vocês quais são as estratégias para que vocês escolham. Nessa altura do campeonato, já era para você saber qual estratégia você vai utilizar no dia da sua prova, mas se você não sabe ainda, não tem problema. O importante é que você vá para a sua prova já decidida em relação a qual estratégia você vai utilizar. Por quê? Porque quanto menos tomadas de decisão você precisar realizar no seu exame de ordem, melhor vai ser o seu desempenho. Menos estresse vai ocorrer com você e você vai ter a cabeça mais leve para fazer a sua prova, tá? Então já vai com essa decisão tomada. Professor, você enrolou aí, mas não disse quais são as estratégias. Seguinte, são basicamente 3 estratégias que você pode adotar, né? Evidentemente tem que ser uma dessas 3. A primeira das estratégias é você primeiro fazer a sua peça e depois você fazer as suas questões discursivas, né? Esse é o método, essa é a estratégia mais comum, mais usual, mas mais utilizada. Inclusive foi a estratégia que eu utilizei no meu exame de ordem e deu muito certo, tá? Mas não existe apenas essa estratégia, existe a segunda. A segunda é primeiro fazer as questões e depois fazer
A peça, eu particularmente não gosto muito, raramente eu vejo alguém fazendo assim e não vejo muito motivo também para você inverter essa ordem. Por quê? Porque geralmente, né, a peça ela demanda um esforço maior. A peça é uma coisa única, digamos assim. Olha que definição porcaria minha. A peça é uma coisa única, bota aí entre aspas, né, faz aí uma fotomontagem. A peça é uma coisa única. Então você automaticamente demanda um esforço maior para fazer essa peça, ao contrário das questões que são 4, você sai de um problema e entra no outro. Então eu recomendo que, como você começa a prova com mais energia, comece pela peça, depois faça as questões. Por isso que eu adotei, né, a primeira estratégia, mas tem essa segunda também. Eu recomendo que você treine nos seus simulados qual é a melhor. Onde você tiver o melhor desempenho, você adota. E temos ainda a terceira estratégia, né, que também é utilizada, né, quase que na mesma frequência da primeira estratégia e muito mais do que a segunda, que é basicamente o seguinte, é uma estratégia híbrida, né? Uma estratégia mista, temperada, direito gosta de falar isso, né? Temperado, misto, sempre tem a teoria mista, sempre tem a teoria temperada, e tem aqui também a estratégia temperada, a estratégia mista, que basicamente é, primeiro, você faz o esqueleto da sua peça, evidentemente você vai ler o seu enunciado da sua peça, depois você faz as suas questões, responde as questões sem ficar fazendo rascunho, tá? Aí, depois que você fez as questões, você volta para a peça e faz a peça, porque você tinha feito somente o esqueleto, você tinha apenas estruturado a sua peça, tá? Algumas pessoas dizem, algumas não, várias pessoas dizem que essa é uma boa estratégia. Como eu não realizei essa estratégia no meu exame de ordem, eu não posso afirmar com toda certeza que é a melhor estratégia do mundo. Na minha cabeça, não parece muito adequado, mas isso é muito pessoal. Então você tem que fazer essas 3 estratégias no seu simulado para que você saiba qual é a melhor. Belezinha? Então vá decidido. Ponto importante aqui, ó. Lembre-se das remissões e do índice remissivo lá no seu vade-mecum. Olha só, o que são remissões? Quando eu digo remissões aqui, eu estou tratando em relação às remissões do próprio vade-mecum. Se você pegar um artigo lá do seu vade-mecum, você vai ver aqui embaixo, é possível que exista uma anotação da editora, né, fazendo uma remissão a outro artigo. Fique muito esperto, fique muito esperta em relação a essas remissões. Por quê? Porque geralmente essas remissões traz um extra, traz um negocinho muito bom para você. Por quê? Porque geralmente essas remissões, elas trazem um artigo que vão complementar a sua resposta e possivelmente será um complemento que será pontuado ou até mesmo ela prevê algumas exceções. Então é importante que você sempre fique ligado com as remissões dos artigos do seu código, tá? Ademais, além das remissões dos artigos, existe também o índice remissivo dos códigos, né, das legislações e dos estatutos. Então, antes do Código Penal, por exemplo, existe o índice remissivo do Código Penal. Antes do Código de Processo Penal, existe o índice remissivo do Código de Processo Penal. E quando você, por exemplo, não sabe nada a respeito de determinada questão, porque existe essa possibilidade, embora seja não razoável, o que você faz? Você verifica qual é o tema da questão, por exemplo, sei lá, prisão preventiva, e você vai até o índice remissivo, encontra lá a prisão preventiva, encontra quais são os dispositivos que tratam acerca da prisão preventiva, vai até o seu código, verifica lá e possivelmente você pode encontrar a resposta ou algo próximo da resposta. Eu sempre recomendo que você utilize o índice remissivo em situações nas quais você não souber nada, ou você sabe e só quer complementar uma coisa ou outra. Por quê? Porque quando você se torna dependente do índice remissivo, e existe um risco muito grande de você se tornar um dependente de índice remissivo, tem lá o Clube dos Anônimos de índice remissivo, é um problema. Por quê? Porque você passa a ficar viciado. Você perde muito tempo indo atrás de índice remissivo e esse tempo vai fazer muita falta na sua prova, tá? Então só utilize quando necessário, quando você nada souber ou para complementar uma resposta. Se você ficar dependente e se o índice remissivo se tornar uma muleta para você, isso é perigoso, isso não é legal, isso não é bacana, tá? Belezinha? Seguinte, silogismo. O que é esse negócio de silogismo? Olha só, vamos dar um passinho para trás, tá? Eu entendo muito bem que existem diversas situações, já passei por isso inclusive, existem diversas situações onde a gente até sabe o diacho daquela tese,
Você lê a questão, fala, bom, é isso aqui, tal, 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 erro de tipo, erro de proibição, não sei o que, ticaracatica, não sei o que lá. Só que você não consegue colocar isso no papel. Você sabe, mas na hora de colocar no papel você engasga, parece que não sai aquele negócio, parece que dá um branco, parece que a criatividade vai embora. Nesses casos, e lembre que eu falei para você, quanto menos tomadas de decisão na sua prova você tiver, melhor. Então olha só, quando isso acontecer, quando der esse branco em relação à criatividade de escrever, utilize um método bacaninha que chama silogismo na escrita, que é basicamente formado por 3 premissas. Então, basicamente, você consegue redigir toda e qualquer tese, e isso inclusive se aplica para as questões, você consegue redigir toda e qualquer tese em apenas 3 parágrafos, utilizando um macetinho muito bacana. Então, olha só como é que funciona com a magia do slide subindo aqui do meu lado. No primeiro parágrafo, você fala sobre a lei aplicável ao caso concreto. Sei lá, vamos lá. Excludente de ilicitude. Você vai lá, cita o artigo 23, você vai lá, fala sobre o estado de necessidade ou sobre a legítima defesa, fala como ela se configura no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você fala sobre os fatos. Ora, excelência, nos fatos verifica-se que o fulaninho de tal agiu tentando se defender, repelindo injusta agressão atual, iminente, direito seu ou de outrem, porque ele deu um tiro em tal circunstâncias. Fale sobre os fatos. E no terceiro parágrafo, você faz a amarração disso, você faz a conclusão e faz a subsunção. E é basicamente você explicando como que essa lei do primeiro parágrafo vai se encaixar nos fatos, né? Como vai ter essa subsunção. Então você consegue, com essa técnica simples, bestinha, bobinha, redigir toda e qualquer tese. É claro que tem algumas exceções, existem algumas teses que demandam uma maior escrita, um melhor desenvolvimento, mas aí é exceção, e você sabe que a exceção é a regra do burro, não faça isso, tá? Então, voltando aqui, deu branco, utilize o silogismo, tá? Agora é o seguinte, qual é a estrutura básica de uma peça? Eu sei que isso aqui é o beabá, mas tem muita gente aí que está começando o estudo agora. Professor, como assim está começando o estudo agora, sendo que a gente está na reta final? Bom, meu querido, esse vídeo aqui, ele vai ficar no YouTube um tempão, então possivelmente você que está assistindo esse vídeo está começando a sua preparação agora. Então isso aqui é o beabá e é sempre importante relembrar. Por quê? Porque embora seja, de certa forma, um beabá, tem alguns pontos importantes aqui que eu tenho que ressaltar para vocês e isso não pode passar em branco, tá? Então olha só, tanto para você que está na reta final, quanto para você que está começando, isso aqui é muito importante. Qual é a estrutura básica de uma peça? Evidentemente que essa estrutura básica aqui, ela é o padrão geral, ela é a regra geral e evidentemente que existem diversas exceções, né? Por exemplo, o recurso especial, o recurso extraordinário possuem uns tópicos diferentes, né? Recursos, por exemplo, em geral, tem uma peça diferente que é a peça de interposição, mas isso é regra básica. Você sabendo como uma peça se monta, como uma peça se estrutura, cara, você tá feito, porque o resto é você identificar quais são as teses e jogar tudo aqui dentro. Não tem segredo. O mais difícil é você saber as teses e depois você identificar a sua peça. Estruturar é o de menos, tá? Estruturar a peça é o básico e existe um padrão. Então, basicamente, uma peça, ela é estruturada da seguinte forma. Primeiro temos o endereçamento, que é para onde você vai endereçar essa peça e você vai mencionar qual é o juiz competente. O que é importante você relembrar em relação a isso? Olha só, se o teu caso prático profissional, se o teu enunciado da tua prova não fizer a previsão a respeito de qual é o juiz competente, não sai por aí que nem um maluco inventando cidade, inventando comarca, inventando estado, inventando um monte de informação, não. Por quê? Porque isso pode ser identificação de pressa. Identificação de peça não dá. Isso pode ser identificação de peça e você pode ser eliminado, pode ter a sua prova zerada, tá? Então não invente informações. Olha só, segundo ponto importante. Na prática real, nessa prática dos fóruns, na advocacia real mesmo, de escritório, essa coisa chata toda, quando a gente vai minutar uma peça, a gente costuma, né, por costume mesmo,
deixar um espaço razoável entre o endereçamento e o preâmbulo, e o início do preâmbulo, né? Por uma questão estética. Mas você, meu filho, minha filha, que vai fazer o exame de ordem, não precisa deixar esse espação, porque não serve para nada na sua prova. Não que sirva para alguma coisa na prática real, mas aqui não serve para nada e além disso pode te prejudicar. Por quê? Porque essas linhas podem ao final fazer falta, principalmente se a sua peça for um recurso de apelação, se a sua peça for uma peça de alegações finais sob a forma de memoriais, que são peças mais extensas. Nesses casos, pode sim fazer falta. O que tem que fazer então? Pular de 2 a 3 linhas, tá? Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, ilustrativo. Então, nesse espaço azul, não deixe esse tamanho de espaço, né? Coloque um espaço menor. Pule 2 a 3 linhas já é o suficiente, tá? Em relação ao preâmbulo, olha só, no preâmbulo você não precisa, em regra, tá? Em regra, dentro do processo penal, ficar qualificando o seu cliente. No processo penal, qualificar o seu cliente é uma exceção, onde você vai utilizar em peças como queixa-crime, peças como revisão criminal, mas a regra geral é que você já caiu de paraquedas no processo, o processo já está andando, já tem denúncia no lombo do seu cliente e você vai apenas fazer a sua defesa, porque o cliente já foi qualificado lá na denúncia, né? Assim que o chicotão do promotor estralou, ele já qualificou o teu cliente, já qualificou o réu. Então, em regra, não precisa. Ponto importante aqui, em peças que precisa qualificar o réu, por exemplo, a queixa-crime, de novo, não vai me inventar informação, cara. Não vai dizer que o fulano era pedreiro, não vai dizer que ele é casado, não vai dizer que o RG dele é um número X. Cara, não faz isso. Isso é identificação de peça. Coloca apenas lá nome, residência, profissão, endereço, essa coisa toda. Não invente informações que isso pode te eliminar. Depois temos o nome da peça, que é fundamental. Se você errar, você, se lascou, então presta muita atenção. E depois vem o corpo da peça, que é bem simples: fato, direito e pedidos. Fato, direito e pedidos. Em algumas exceções, peças como recurso especial pode ter um tópico ou um subtópico a mais aí dentro, mas é basicamente isso. Fatos, fale sobre os fatos. Direito, fale sobre o direito aplicável. E aqui direito, fale sobre o direito aplicável, e é aqui que você vai trabalhar todas... Nossa, quase que eu passei mal aqui agora. E aqui é onde você vai trabalhar todas... E não vou cortar não, hein? Acho que não vou cortar não. Se cortou é porque foi bem feio e eu mandei cortar na edição, mas eu quase que eu tive um mal súbito aqui. Seguinte, e nos pedidos... Você faz, evidentemente, os pedidos, tá? E um ponto importante aqui. Pessoal, nos fatos, tá? Na prática real, a gente tem o costume de fazer o tópico dos fatos um pouquinho extenso, tá? Mas aqui no exame de ordem, isso não serve de nada. Os fatos, há muito tempo não é pontuado. Então, você não precisa ficar trabalhando os fatos em 4, 5 parágrafos, com 5 linhas cada parágrafo, porque isso vai fazer falta lá na frente. Essas linhas farão falta para você lá na frente. Então, trabalhe no máximo de 2 a 3 parágrafos com 2 a 3 linhas cada. É evidente, pessoal, que também tem exceção aqui. Peças como a queixa-crime, né, de novo, a queixa-crime, peças como a queixa-crime, elas demandam que você faça uma exposição dos fatos. Na queixa-crime, por exemplo, a exposição dos fatos é um dos requisitos essenciais da inicial acusatória. Então, na queixa-crime, lá na queixa-crime, quando você deixar aflorar esse teu lado promotor louco para condenar alguém, você faz uma exposição dos fatos mais extensa, mais detalhada, tá? Mais descritiva. Aqui não, aqui tem que ser bem simples, tá? Por quê? Porque não é pontuado. Então não precisa fazer? Faz, tem que ser feito, mas não precisa perder muitas linhas em relação a isso. E depois o fechamento, aqui é essencial, aqui é item a ser pontuado e também não invente informações. Bicho, não vai me colocar o teu nome embaixo da tua peça, tá? Isso é óbvio, todo mundo sabe disso, mas todo exame de ordem alguém vai lá e faz isso, cara. Espero que não seja você. Se você assistiu a minha aula e vai fazer isso, pelo amor de Deus, se eu encontrar você na rua, não deixa eu perceber que você fez isso. Por favor, isso aí é maluquice, isso aí é loucura, não faça isso, você vai ter a sua prova zerada de graça, tá? E data também, data é importante, desde que, é claro, o teu exercício evidencie lá qual foi a data da intimação e peça para que você date, por exemplo,
no último dia do prazo, ok? Essa é a estrutura básica da peça. Agora, além da estrutura básica da peça, o que é importante você saber? É importante você saber também sobre as teses. Sim, as teses, ponto muito importante e, na minha opinião, é o ponto mais importante de toda a preparação do exame de ordem de segunda fase em Direito Penal. Por quê? Porque não adianta você identificar as teses. Desculpa, não adianta você identificar a peça, o que para mim é relativamente fácil, na minha opinião, e não saber as teses, porque aí, meu amigo, você não vai pontuar nada, tá? Então é muito importante que você saiba as teses. Olha só, existe um mecanismo, existe um método, na verdade existem diversas formas de você classificar essas teses, todas muito parecidas, mas existe a minha forma particular, a minha forma que eu utilizo para classificar essas teses. E por que é importante classificar essas teses? Por duas razões. Porque quando você enxerga as teses por meio dessa classificação, sabe a qual gênero elas pertencem, sabe qual espécie de tese ela é, você consegue identificar com muito mais facilidade no seu exame e também você consegue com muito mais facilidade alegar na ordem correta, porque você sabe o que você está fazendo. Você simplesmente não alega aquilo de maneira deliberadamente cega. Você sabe o que está fazendo, sabe qual é a ordem correta. E qual é essa classificação de teses? Olha só, vai subir agora. Olha que coisa linda, olha que esquema bonitinho que eu montei aqui para vocês, tá? Então, quando a gente fala em teses dentro da segunda fase em Direito Penal, isso aqui eu bato muito lá no nosso curso, conheça aqui embaixo, propaganda gratuita, quando você fala em teses e em classificação de teses, nós basicamente dividimos, classificamos, tipificamos as nossas teses em três grandes gêneros, né? Que são basicamente as teses preliminares de mérito, as teses de mérito e as teses subsidiárias de mérito. E aqui é bem óbvio, tá? As teses preliminares você trabalha antes do mérito, né? Porque diz respeito à forma do processo e não ao mérito do processo. Nas preliminares, você não busca debater se o sujeito é culpado, se o sujeito é inocente. Aqui não. Aqui você visa alcançar uma nulidade, aqui você visa alcançar uma extinção da punibilidade, aqui você visa indicar ao juiz uma prova ilícita que não se relaciona com necessariamente a condição de inocência ou não do réu. Depois existem as teses de mérito, que efetivamente tratam sobre a inocência ou a culpa do seu cliente. E por fim, as teses subsidiárias de mérito, tá? E existe aqui, pessoal, olha só, uma forma muito bacana de você lembrar dessas teses, que é basicamente um mnemônico. Só que antes é o seguinte: tudo que você sabe de direito penal, todas as teses, todos os artigos, todas as teorias de erro de tipo, até princípio da insignificância, até excludentes de ilicitude e culpabilidade, de uma forma ou outra, elas vão se enquadrar dentro dessas espécies de tese. E é muito importante que depois que você entender essa lógica, você saiba a ordem, né? A ordem está pronta aqui. Então, para você lembrar dessas teses, existem essas abreviações, essas siglas ou esses mnemônicos embaixo aqui desse esquema. Então, quando a gente fala em teses preliminares, basta você lembrar da sigla ENI, que é o que? Extinção da punibilidade, nulidades e ilicitude de provas, né? Então você decora dessa forma. Depois você passa para as teses de mérito. E aqui basicamente você lembra através da sigla, através da abreviação MAFIC, né? Que são as teses de mérito que dizem respeito efetivamente à situação de inocência do réu. E quais são essas teses? Materialidade, autoria, fato típico, ilicitude e culpabilidade, que são basicamente os elementos do crime. E depois temos as teses subsidiárias. E essas teses subsidiárias, elas são basicamente teses que dizem respeito à aplicação da pena. Aqui é basicamente você dizendo o seguinte para o juiz: olha, excelência, caso Vossa Excelência não receba, não concorde com as minhas teses de mérito, que ao menos aplique a pena nas
seguintes diretrizes, tendo como base as seguintes diretrizes. Aí você trata, por exemplo, de regime penitenciário, trata, por exemplo, de benefícios, trata de desclassificação e trata também, olha só, da dosimetria, necessariamente nessa ordem, tá? Então aqui, gente, você consegue decorar, consegue lembrar dessas teses subsidiárias de mérito por meio dessa sigla DRBD. É só você lembrar daquela banda mexicana muito chata lá, que fez muito sucesso há uns anos atrás, RBD, e bota um Dzinho antes. Então fica DRBD. Fica como? Dosimetria, regimes penitenciários, benefícios e desclassificação. É claro que eu não vou entrar no mérito aqui disso tudo, porque isso aqui, pessoal, demanda aulas específicas. Só no nosso curso eu gasto aulas e aulas e aulas só falando de teses. Então eu trouxe isso para que vocês lembrem-se de como que se classificam essas teses, para que isso fique muito mais claro, desculpa, na cabeça de vocês, tá? Agora vamos deixar as teses de lado e falar um pouquinho sobre persecução penal, para que na sequência a gente já inicie o estudo das nossas peças prático-profissionais. Pelo menos as 5 peças prático-profissionais mais cobradas no exame de ordem, tá? E pessoal, para você identificar as teses... Para você identificar as peças prático-profissionais é muito simples. Na verdade, não é tão simples assim. Demanda o quê? Demanda conhecimento, noção a respeito da persecução penal. Quando você tem na sua cabeça o mapinha da persecução penal, a persecução penal do início até o fim muito clara na sua cabeça, fica muito fácil de você identificar a sua peça. Cada peça em direito penal, em regra, cabe de um momento específico na persecução penal. E você sabendo quais são as etapas da persecução penal, os atos da persecução penal, você consegue identificar com muito mais facilidade qual é a peça que ali está sendo cobrada, tá? Agora eu vou ficar menorzinho aqui no canto da sua tela, olha só, pronto. Acredito que esteja pronto, porque, enfim, tomara que a edição faça na ordem para ficar sincronizado e bonitinho, mas isso não tem nada a ver com a nossa aula. Agora que eu estou pequeno, eu posso trazer, olha só, a persecução. Essa persecução penal aqui, evidentemente, ela é exemplificativa, obviamente que nem todos os atos da persecução penal estão aqui. Aqui eu trouxe os principais atos da persecução penal para que você tenha uma visão global de tudo isso, partindo do geral para o específico. Aqui, por exemplo, pelo menos na parte de primeira instância, temos como base o procedimento comum ordinário. Evidentemente que no procedimento comum sumário e em procedimentos especiais, alguns atos podem encontrar uma inversão, né? Mas aqui é basicamente a situação mais cobrada no exame de ordem e é a situação na qual você tem que ter como referência, tá? Então, pessoal, essas etapas, esses atos que tem esse documentinho na frente, são peças que podem ser cobradas no seu exame de ordem. No nosso curso eu falo mais sobre isso. Então, olha só, primeiro começa pela fase investigativa. E em relação à fase investigativa, temos sim algumas peças que podem ser cobradas no seu exame de ordem, como, por exemplo, as peças de liberdade, que são aquelas peças que vão visar a liberdade do sujeito em relação a uma prisão cautelar, né? Então prisão preventiva, prisão temporária, são prisões cautelares, e prisão em flagrante são prisões cautelares, e algumas peças existem para que essas prisões sejam relaxadas, né? Por exemplo, peças de relaxamento ou peças de revogação, ou até mesmo a peça de liberdade provisória. Então essas peças de liberdade, elas se encontram principalmente nessa fase investigativa. E isso não quer dizer, evidentemente, que durante o curso do processo não possa ter uma peça de liberdade, porque sim, pode ser que exista, sim, pode ser que tenha, mas é uma situação mais difícil de acontecer no seu exame de ordem para não gerar dúvidas a respeito da peça adequada. Então, primeiro, para você enxergar a persecução como uma ordem de atos, vai existir a prisão
do acusado, possivelmente vai existir uma peça de liberdade e depois vai existir a conclusão do inquérito policial. Esse inquérito policial, que é um procedimento administrativo, ele visa colher alguns elementos, né, de autoria, alguns elementos de materialidade, para que esse inquérito seja encaminhado ao seu destinatário, que basicamente é o órgão acusatorial, que basicamente, na verdade, é o titular da ação penal. Então, se for um crime de ação penal pública, você manda esse inquérito para o Ministério Público. Se for um crime de ação penal privada, você manda esse inquérito para o próprio ofendido, para que, querendo, ele inicie a ação penal por meio de queixa-crime. Então, chegou lá esse inquérito, e vamos supor que seja um crime de ação penal pública, chegou o inquérito ao Ministério Público. O Ministério Público, né, ele vai fazer o quê? Em regra, se não for, evidentemente, a situação de pedir mais diligências, ele vai, em regra, oferecer essa denúncia. E aqui a gente começa a caminhar dentro da ação penal. Oferecida a denúncia, o juiz pode receber ou pode rejeitar essa denúncia. E aqui, pessoal, um resumo muito grande, tá? Evidentemente, isso aqui demanda uma aula específica, mas aqui é uma forma resumida, só para você ter uma noção, você principalmente que não se atentou muito a isso. Depois, o juiz recebe essa denúncia ou rejeita. Ele vai receber se ele entender que nessa denúncia existem sim elementos suficientes de autoria e materialidade. Ele vai rejeitar quando entender que não existem esses elementos, que não existe essa justa causa, que, por exemplo, a inicial é inepta, rejeitando o processo em tese, acaba cabendo recurso para o MP, por exemplo, o rese, mas se ele receber, a partir daqui ele manda citar o acusado e o acusado é citado e a partir de então efetivamente existe a ação penal, porque existe uma triangulação aqui entre as partes, embora exista divergências doutrinárias, mas isso não importa para o seu exame de ordem. Depois que esse acusado é citado, o que ele faz? Ele apresenta a primeira peça oficial da ação penal, que é a resposta à acusação, onde ele vai fazer a sua defesa inicial com a possibilidade de absolvição sumária. Depois disso, existe a audiência de instrução e julgamento. Depois da audiência de instrução e julgamento, as partes são intimadas para apresentar a peça final, que no caso é são os memoriais, é a alegação final sob a forma de memoriais, para que depois, na sequência, o juiz possa sentenciar no processo, absolvendo ou condenando esse acusado. E aqui basicamente acaba a primeira instância. Então basicamente essa, pessoal, é a ordem básica, padrão de toda a persecução penal, e basta identificar esses principais atos para que você consiga identificar quais são as peças adequadas no seu exame de ordem. Depois entramos na segunda instância. E na segunda instância, quando falamos em segunda instância, falamos em tribunais de justiça e tribunais regionais federais, quando a competência é da Justiça Federal. E aqui basicamente falamos em recurso de apelação, que é o recurso principal e peça que veremos também na sequência da nossa aula. Depois do recurso de apelação, o tribunal julga, profere o acórdão, que pode ser objeto de embargos infringentes e de nulidade ou embargos de declaração, assim como a sentença. A partir daqui, existe também a possibilidade de recurso especial ao STJ e recurso extraordinário ao STF. Todas essas peças nós vimos lá no nosso curso, beleza? E se você não viu é porque você não é aluno, mas ainda pode ter a chance de ver. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas basta você clicar aqui embaixo, encontrar o link que está na descrição para você conhecer melhor o nosso curso, ok? E depois existe a fase de execução, onde basicamente existem duas peças principais, né? Na verdade, 3 tipos de peça. Vai existir o agravo em execução, os pedidos dentro da fase de execução e também eventual revisão criminal que pode até acontecer depois do trânsito em julgado. Então, basicamente, esse esquema que você encontra aqui em cima é a persecução penal de forma resumida. E eu, se fosse você, eu imprimia, batia um print agora dessa página, fazer até uma pose aqui, ó. Pode bater o print? Muito ridículo, né? Mas, enfim. Bata o print, imprima esse mapa, cola na sua parede do quarto, cola na parede do banheiro, cola na cozinha, para você ter contato diariamente com isso, porque é muito importante que isso seja muito claro na sua cabeça, que isso seja claro como água na sua cabeça, ok? Agora,
Seguinte, acabamos o quê? Acabamos a persecução penal e finalmente podemos passar para o estudo das 5 principais peças do nosso exame de ordem. Começando pela resposta à acusação, tá? Então, só para lembrar vocês, veremos resposta à acusação, veremos memoriais, veremos recurso de apelação, agravo em execução e rese, tá? Começando pela resposta à acusação. Pessoal, a resposta à acusação, em regra, como nós vimos agora há pouco na persecução penal, é a primeira manifestação da defesa dentro da ação penal. Isso é em regra, tá? E é oficial, porque eventualmente pode existir, né, um habeas corpus impetrado antes pelas partes, mas não é uma peça obrigatória, tal como é a resposta à acusação. Então a resposta à acusação, basicamente, é a primeira manifestação da defesa dentro do processo. Ela se compara, ela se assemelha, de certa forma, com a própria contestação lá no processo civil. Então, o Ministério Público, né, oferece a denúncia, ou a parte, o ofendido em ação penal privada oferece a queixa-crime, e depois a defesa, o réu, ele é intimado para apresentar a sua defesa. E a sua defesa inicial é por meio da resposta à acusação. Então ele é citado. Se eu falei intimado, eu falei errado, tá? Apaguei, não conta para ninguém não, mas é citado, o réu é citado para apresentar a resposta à acusação. Eu acho que eu falei intimado, não foi não? Tanto agora quanto na persecução penal. Mas, se eu falei tá errado, aqui é citação. Existe uma citação e as demais comunicações são feitas por intimação, tá? Então aqui existe a citação do acusado. O acusado ele é citado para apresentar a resposta à acusação. Então, como que você vai fazer para identificar essa provinha no seu exame de ordem? Essa também é uma das peças, provinha não, essa peça. Essa também é uma das peças mais fáceis de você identificar no seu exame de ordem, né? Então, a FGV, a banca, ela costuma trazer algumas evidências em relação à resposta à acusação que se repetem ao longo desses últimos 10 ou mais anos que a FGV aplica a prova da OAB. Então, para você identificar que se trata de uma resposta à acusação, geralmente a banca traz 3 evidências. Primeiro, a denúncia foi recebida, ou seja, o juiz recebeu a denúncia e depois mandou citar o acusado. Temos aqui então uma denúncia recebida, temos então o acusado citado, e depois que você percebeu que o acusado foi citado, você tem que perceber também que esse foi o último que esse foi o último ato do processo. O último não, o atual ato que se encontra o processo. Então o sujeito foi citado para responder a resposta à acusação, tá? Então ele é citado, o oficial de justiça cita ele para que ele apresente essa peça. E você tem que identificar que a audiência de instrução e julgamento ainda não aconteceu. Por quê? Porque se a audiência de instrução e julgamento já aconteceu, quer dizer que a resposta à acusação já foi apresentada. E se a resposta à acusação já foi apresentada, quer dizer então que a resposta à acusação não é a peça do seu exame de ordem, evidentemente. Então você identifica que a denúncia foi recebida, o acusado foi citado e ainda não aconteceu a audiência de instrução e julgamento, e você, na condição de advogado, deve apresentar a defesa adequada, a peça adequada em favor do seu cliente, tá? E qual será o fundamento legal? Qual será o artigo que você vai colocar lá no preâmbulo da sua peça? Em relação à resposta à acusação, a banca, a FGV, levando em consideração, levando em conta o histórico da FGV, ela costuma pedir, cobrar 2 artigos como fundamento legal na resposta à acusação, o 396 e o 396A do Código de Processo Penal. Recomendo a leitura desses dispositivos. Aliás, antes de entrar aqui nas teses, o verbo dessa peça
é apresentar ou até mesmo oferecer. Então lá no preâmbulo você coloca cliente já qualificado nos autos, vem por intermédio do advogado que esta subscreve com fulcro nos artigos tal, tal e tal. Apresentar ou oferecer, eu utilizo apresentar resposta à acusação, ok? Vamos então para as teses. Por quê? Que aqui na resposta à acusação eu trouxe o tópico de teses, porque na resposta à acusação existe uma peculiaridade em relação a elas e que muitas pessoas acabam perdendo pontos fundamentais e pontos muito relevantes por conta desse erro bobo aqui, né? Então, alguns slides anteriores nós vimos como que as teses se classificam: teses preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias de mérito, não foi isso? Sim, foi isso. Acontece que, aqui na resposta à acusação, em regra, você não vai tratar de teses subsidiárias de mérito. Por quê? Olha só, vou dar um passinho para trás para que você entenda a lógica da resposta à acusação. A resposta à acusação, ela é a primeira manifestação da defesa dentro do processo. Depois da resposta à acusação, eu estou ficando rouco já por conta do ar-condicionado, depois da resposta, espero não perder a voz até o final da aula, depois da resposta à acusação, ainda vai existir o quê? A audiência de instrução. E, amigo, é na audiência de instrução e julgamento que as coisas efetivamente acontecem. E depois da audiência, onde já se produziram as provas, aí existe uma peça final, que é a peça de memoriais, que é as alegações finais sob a forma de memoriais. É lá onde você vai trabalhar todas as suas teses possíveis para que o juiz depois absolva ou condene o réu. Então, o momento de condenação ou absolvição não é aqui na resposta à acusação, é lá no final. Mas, eventualmente, a lei, ela confere ao magistrado a chance de julgar antecipadamente o mérito aqui no processo penal, na fase de resposta à acusação, que é o que chamamos de absolvição sumária, prevista lá no artigo 397. Mas como você pode verificar aí no seu código, o 397, ele permite que o juiz absolva sumariamente o acusado logo nessa fase inicial do processo, somente em hipóteses muito graves, né? Hipóteses de manifesta atipicidade, hipóteses onde, por exemplo, a excludente de ilicitude está muito evidente, né? Tem provas cabais a respeito dessas excludentes. Se não for isso, o juiz não vai querer absolver o acusado antes de ouvir as testemunhas, antes de produzir as provas, antes de ouvir o próprio acusado. Então, na resposta à acusação, é muito difícil que ocorra a absolvição sumária, a absolvição, porque não é o momento adequado. E por não ser o momento adequado para condenação e para absolvição, não tem por que, por exemplo, você tratar de teses, em regra, tá? De teses de desclassificação. Olha só, as teses de desclassificação, elas tratam sobre a aplicação da pena na situação onde o seu cliente é condenado. Olha só, o juiz até pode absolver sumariamente na resposta à acusação, mas ele não pode condenar sumariamente. Então, se ele não pode condenar sumariamente, não existe razão para você tratar de teses subsidiárias aqui na resposta à acusação. Você não vai falar para o juiz aplicar uma pena menor, você não vai falar para o juiz estabelecer um regime penitenciário menos gravoso, você não vai falar para ele estabelecer um benefício penitenciário, porque não tem o porquê disso, né? O juiz não vai condenar o seu cliente nesse momento. Então, em regra, você não trabalha teses subsidiárias. Por que em regra não? Porque existem as exceções, sim. Você vai trabalhar teses subsidiárias quando essas teses subsidiárias, por exemplo, a desclassificação, quando a desclassificação especificamente, tá? Porque as outras não são possíveis, quando essa desclassificação, de acordo com o esquema que você olha aqui do lado, gerar a nulidade, a extinção da punibilidade ou a suspensão condicional do processo, tá? Então, caso contrário, você não vai fazer isso. Imagine, por exemplo, então, olha só uma situação que é possível. Você queira desclassificar o crime de roubo para o crime é o Cebolinha. O crime de roubo para o crime de furto, porque nessa situação, como
o crime de furto tem a pena menor, estaria caracterizada a prescrição. E a prescrição é uma causa de extinção de punibilidade. Então, nesse caso, poderia, é um exemplo que pode, porque vai gerar o encerramento do processo. Mas não adianta tratar de teses que dizem respeito à aplicação da pena, porque não é cabível, não é adequado, não faz o menor sentido, beleza? E esse barulhinho aqui que você está ouvindo é só água caindo no copo, tá? Não se preocupe. E o que eu estou tomando, se você é curioso, é só tererê. Tererê aqui no Paraná é basicamente um chá gelado, um costume que a gente pegou lá dos paraguaios, mas eu não vivo mais sem isso aqui, beleza? O que tem a ver com a aula? Nada. Seguinte, para finalizar a resposta à acusação. Em relação aos pedidos, aqui também é importantíssimo. Veja, regra geral é que os seus pedidos sejam fundamentados no artigo 386 do Código Penal. Isso em relação às demais peças, quando você pede a absolvição. Então, você vai pedir a absolvição em memoriais, em recurso de apelação, você pede com fundamento no 386. Pega aí o 386, dá uma lidinha, pausa a aula, não tem problema, não vai cair o seu dedo. Só que, em relação à resposta à acusação, o fundamento da sua absolvição não vai ser o 386, vai ser o 397 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque o 397 ele é específico para a absolvição sumária. Novamente, 397 é específico para a absolvição sumária. Então, se você pediu a absolvição do seu cliente na resposta à acusação, 397. E aqui um negócio muito importante, tá? Se você for analisar o 397, a redação do 397, você verifica que um dos incisos trata sobre a extinção da punibilidade. Regra geral, quando você vai pedir a extinção da punibilidade, quando existe uma tese de extinção da punibilidade na sua peça, você pede lá no pedido extinção da punibilidade, requer que seja declarada a extinção da punibilidade. Mas, olha só, importante, aqui em sede de resposta à acusação, você não vai pedir a extinção da punibilidade. Quando existir a extinção da punibilidade, você vai pedir o quê? Absolvição sumária. Tecnicamente, né, semanticamente, não é correto, porque quando você reconhece a extinção, você não está absolvendo, você está reconhecendo a extinção. Mas nesse caso, o nosso legislador cabeçudo escreveu errado, utilizou a técnica errada, e você, para ser pontuado no seu exame de ordem, precisa, nesse caso, seguir a lei. Então, se for, por exemplo, uma tese de prescrição, que é extinção da punibilidade em resposta à acusação, você não pede a extinção da punibilidade, como faria em outras peças. Você pede a absolvição sumária, com fundamento no 397, no inciso adequado. Belezinha? E para finalizar, rol de testemunhas. Olha só, a resposta à acusação, gente, ela é o momento adequado dentro do processo penal para você arrolar as suas testemunhas, tá? Então, o que acontece geralmente? A banca, a FGV, vem lá, toda na maciota, tranquilex, narra o caso prático profissional para você, vai narrando, fala um monte de coisa, fala que matou, fala que estuprou, fala que furtou, fala que roubou, fala que desviou, não sei o que, vai narrando os fatos, trata os nomes, fala as datas e de maneira bem sutil, utilizando menos do que uma linha, diz que fulaninho e ciclaninho presenciaram os fatos, ou diz que fulaninho e ciclaninho eram amigos da vítima e viu a mensagem, ou viu os fatos, e não fala mais nada, só deixa lá, puf, jogando a sua prova. O que acontece? A FGV, a banca, não deixa nada de graça, nenhuma informação é de graça no seu exame de ordem. Acontece que essas pessoinhas, o fulaninho e a ciclaninha, são testemunhas e você precisa arrolar o ciclaninho e a fulaninha como testemunha na sua prova, porque é um item a ser pontuado. E mesmo quando a prova não prevê o fulaninho e a ciclaninha, coloca lá embaixo, antes da assinatura e depois dos pedidos, rol de testemunhas. Testemunha 1, testemunha 2, testemunha 3 ou só testemunhas, tá? Porque tem que ter esse rol de testemunhas. Mas não invente nomes, pelo amor de Deus, vou repetir isso, não invente nomes, não faça essa cagada.
Ok? Então, rol de testemunhas sempre, e fique muito atento com esses nomezinhos safadinhos que são colocados no meio da sua prova. Resposta à acusação, zeramos. Agora vamos para memoriais, tá? O que efetivamente é a peça de memoriais? E memoriais, como veremos daqui a pouco, tem também outros nomes. Você encontra como alegações finais, na forma de memoriais, você encontra como alegações finais sob a forma de memoriais, ou somente como memoriais, e as três formas são adequadas para o seu exame de ordem. E os memoriais, pessoal, é a peça fundamental dentro de uma ação penal. E é aqui onde você vai fazer o seu trabalho como advogado valer a pena. Evidentemente que a audiência da instrução é mais importante, porque é lá que você produz a maioria das provas. Mas quando falamos em peça, aqui é o fundamento, a base, o pilar do seu desempenho como advogado. É aqui que você, meu querido, vai colocar todo o seu conhecimento, vai jorrar todo o conhecimento que você adquiriu na sua faculdade, que você adquiriu no nosso curso. Por quê? Porque aqui é a tacada final. Então perceba que foram produzidas provas em audiência e aqui você tem todo aquele acervo probatório para trabalhar em cima dele. É aqui que você vai dizer para o juiz como essas provas elas se contradizem, é aqui que você vai dizer que o depoimento da vítima não faz sentido, é aqui que você vai dizer que não existe prova suficiente para condenar o acusado, é aqui que você vai evidenciar alguns trechos de algumas falas da vítima, de algumas falas dos policiais, de falas de testemunha, é aqui que você vai fazer efetivamente o seu trabalho valer a pena. E também acontece isso no exame de ordem, é a peça fundamental. E como você faz para identificar a peça de memoriais no seu exame de ordem? Também é bem simples. Primeiro você identifica que a audiência de instrução já aconteceu. Se ela não aconteceu ainda, não há que se falar em memoriais, né? Porque os memoriais acontecem logo depois da audiência de instrução. Mas também não pode ter acontecido ainda a sentença, não pode ter ainda ter sido proferida a sentença, porque se a sentença já foi proferida, quer dizer então que já foi apresentada a peça de memoriais. Então, ó, não será memoriais, né? E tem mais uma coisinha que a OAB sempre traz para evidenciar que se trata de memoriais, que é basicamente mencionar que o Ministério Público ele foi intimado e apresentou a peça derradeira, apresentou a sua peça final na ação penal. Quando a FGV faz isso, ela quer dizer, entre linhas, que o Ministério Público já apresentou os memoriais do Ministério Público e agora é sua vez de chegar com tudo e dar aquela paulada na cabeça do promotor, ok? Então, vimos a identificação. E agora, em relação aos possíveis nomes, já falei para vocês, já fui adiantado aqui, então no seu exame de ordem você pode colocar 3 nomes aqui. E quando eu digo que pode, é porque eu estou tendo como base os exames anteriores, as provas anteriores nas quais os memoriais foram cobrados. Então 3 nomes podem ser utilizados. Alegações finais sob a forma de memoriais, alegações finais na forma de memoriais e memoriais propriamente dito. Sem escrever o propriamente dito, tá? Só memoriais, ok? Na sequência, o fundamento legal. E aqui, pessoal, o fundamento legal, em regra, tá? Em regra, será basicamente o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. É justamente o artigo que fundamenta as alegações finais na forma de memoriais. E por que na forma de memoriais? Porque, em regra geral, pelo menos essa foi a vontade do legislador, regra geral, a peça, não a peça, mas os memoriais, as alegações finais, melhor dizendo, elas precisam ser realizadas de maneira oral, né, via oral ao final da audiência. Então a grande regra, segundo a vontade da lei, é que essas alegações finais sejam realizadas de forma oral, conforme prevê o artigo 403 do CPP. Isso deveria ser a regra, mas a regra na prática é que essas alegações finais sejam feitas de forma escrita, que tecnicamente nós chamamos de forma de
memoriais, tá? Então, quando é feita em forma de memoriais, o fundamento é o artigo 403, parágrafo 3º, porque você não pode fazer as suas alegações finais de forma oral na sua prova de OAB. Ainda não, né? Quem sabe no futuro. Se bem que a vontade é que se extingua, enfim, acabe, bote fogo no exame de ordem, quanto mais criar prova oral. Não faz sentido, né? Então vamos lá. Em regra, é o 403, parágrafo 3º. Existem algumas exceções? Existem algumas exceções, e isso nós já vimos no nosso curso, e eu não posso ficar aprofundando aqui toda e qualquer matéria, beleza? Fundamento legal, artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Em relação às teses, bom, no slide anterior, no tópico anterior, estudando a resposta à acusação, nós vimos que na resposta à acusação não é adequado que você alegue teses subsidiárias, com exceção da desclassificação em algumas hipóteses. Aqui, pessoal, aqui não, chefe. Aqui, toda e qualquer tese você vai alegar teses preliminares, teses de mérito, teses subsidiárias, não tem restrição. Você alegue todas essas teses, porque agora é a hora do tudo ou nada, tá? É hora de você provar a condição de inocência do seu cliente. E quando nós falamos em memoriais, sobretudo, principalmente, são cobradas teses subsidiárias, porque aqui é o momento adequado, é o momento ideal de você tratar sobre a aplicação da pena. Por quê? Porque logo depois o juiz vai sentenciando o processo e ele pode condenar o seu cliente. E se ele pode condenar o seu cliente, você já chega no juiz na maciota, dizendo: ó, excelência, caso você não aceite as minhas teses principais, caso você não absolva o meu cliente, que ao menos considere essas causas de diminuição, que ao menos aplique a pena no patamar mínimo, que ao menos reconheça, né, essa atenuante, que ao menos coloque, que ao menos estabeleça um regime de pena mais benéfico para o meu cliente, tá? Então é basicamente isso que você visa nas teses subsidiárias. E aqui é o momento adequado, é o momento ideal, e a FGV sempre trouxe muitas teses subsidiárias, tá? Então trate de todas elas, trate de dosimetria, trate de regimes penitenciários, trate de benefícios e também de eventual situação de desclassificação, ok? Bora então para recurso de apelação. Pessoal, depois que o juiz sentenciou o processo e existe a sentença, a primeira coisa que você tem que pensar é o quê? Recurso de apelação. Evidentemente, da sentença caberão também outros recursos, mas em situações específicas, em situações peculiares. Mas quando você pensa em sentença absolutória ou condenatória e você quer reformar essa sentença, tem que pensar automaticamente, tem que ser automático na sua cabeça o pensamento no recurso de apelação. O recurso de apelação é o recurso destinado, criado, específico para você reformar essa decisão de primeiro grau, essa sentença. Então pensou em recurso de apelação, pensou em sentença condenatória e absolutória, tá? É quase como se fosse um desdobramento automático do processo. Sentenciou, quero recorrer, uso o recurso de apelação. Aqui, pessoal, é o primeiro recurso que nós estamos vendo nessa aula, não é? E aqui existe uma peculiaridade em relação ao seu formato, em relação à sua estrutura, que é o quê? Que é o fato de, por ser um recurso, ele é uma peça dupla, é uma petição dupla. Então, você tem que minutar na sua prova uma petição de interposição e uma petição de razões. Sim, tem que fazer duas petições. Petição de interposição e petição de razões. A petição de interposição é uma petiçãozinha simples, de uma folha só, que você já estudou no nosso curso, que é endereçada ao juiz de primeira instância, avisando ele que você pretende recorrer. Com essa petição de interposição, o juiz analisa
faz um juízo de admissibilidade, analisando pressupostos recursais, pressupostos de admissibilidade, como por exemplo, legitimidade, preparo recursal no caso civil, por exemplo, e também a tempestividade, né? Então ele analisa ali os pressupostos recursais, analisa e faz um juízo de admissibilidade em relação a essa petição de interposição, para que depois você, PEI junta a sua peça de razões recursais, que também deve ser feita no seu exame de ordem. Então são duas peças, petição de interposição e petição de razões, né? E a petição de razões é onde efetivamente você vai tratar sobre as teses da sua prova, é onde você vai tentar convencer o tribunal a reformar a decisão do juiz de primeira instância. Deu para entender? Então essa peça de razões, ela é endereçada ao tribunal. Então endereça essa peça ao tribunal, ao passo que a peça da interposição você endereça ao juiz de primeira instância. E aqui, pessoal, não tem como você, por exemplo, no seu exame de ordem, apresentar a interposição no final de semana e depois ir lá no outro final de semana e apresentar a peça de razões. Tudo tem que ser feito juntamente, tá? Então você faz a petição de interposição e faz a petição de razões, conforme já explicado no nosso curso. Belezinha? Seguinte, identificação. Aqui é muito simples, de acordo com o que eu já falei para vocês. Primeiro, você identifica que a sentença foi proferida e que o último ato, ou melhor, o atual momento do processo é a sentença. Então o juiz sentenciou o processo, foi lá, condenou, por exemplo, o seu cliente ou absolveu o cliente na defesa, aí você está no polo ativo, mas enfim, foi lá e condenou o cliente e o processo está aqui agora. E o teu cliente foi intimado para apresentar a peça adequada. Então a FGV, ela deixa evidente que o último ato do processo, que o processo está na fase da sentença. O juiz sentenciou e mandou intimar o teu cliente para apresentar o recurso, para apresentar a peça cabível. Além do mais, a FGV costuma, nesses casos de recurso de apelação, evidenciar também a decisão do magistrado. Ela costuma descrever como que o juiz aplicou a pena, qual foi a condenação, se considerou causas de aumento, se considerou causas de diminuição, se considerou atenuantes ou agravantes, se considerou, né, a presença de circunstâncias judiciais lá do artigo 59. Enfim, ela fala bastante sobre a dosimetria da pena. Por quê? Porque ela tá preparando já o terreno para você depois fazer o quê? Rebater no tribunal essas teses, para que você consiga rebater essa dosimetria da pena também com teses subsidiárias que são muito importantes aqui nesse recurso, tá? Fundamento legal, em regra, artigo 593, inciso 1, evidentemente tem as exceções, como por exemplo as apelações do tribunal do júri, mas não vou entrar no mérito aqui, né? Tem tudo isso no curso que você pode conhecer clicando aqui na descrição, tá? Em relação às teses, mesma coisa que ocorre nos memoriais. Preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias, com ênfase, né, nas teses subsidiárias. Não porque elas são mais importantes, porque sempre elas estarão presentes. Sempre elas estarão presentes porque tratam da aplicação da pena. Já existe a sentença, na sentença o juiz aplicou a pena, e aqui você tem um instrumento para trabalhar, né? Tem o que rebater. E por isso que as teses subsidiárias são muito importantes. Bom, acabamos aqui o nosso recurso de apelação. Podemos passar então para o recurso em sentido estrito. E a minha voz está acabando. Fazia tempo que eu não gravava uma aula com mais de 1 hora. Estava desacostumado, mas vamos lá. Recurso em sentido estrito. O reze, que não é o imperativo do verbo rezar, é o recurso em sentido estrito, uma das peças mais cobradas dentro da segunda fase do exame de ordem, uma das peças mais abordadas pela FGV, tanto como peça, bem como nas questões. Nas questões ela costuma também falar bastante sobre o reze. E o que é o reze? Qual é o cabimento do reze? Pessoal, o reze, ele se assemelha um pouco com o agravo de instrumento lá do processo civil. Por quê? Porque o reze, ele vai caber de algumas decisões interlocutórias, né? São aquelas decisões que não absolvem e não condenam o réu. Mas nesse caso aqui, não é de
toda e qualquer decisão interlocutória. Isso é excelente para você identificar essa peça no seu exame de ordem, mas sim das decisões interlocutórias previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, tá? Então a regra geral, só que para que você entenda, a regra geral é que no processo penal exista a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As exceções, que são aquelas decisões interlocutórias que podem ser recorridas, estão no artigo 581 e elas serão objeto de rese, recurso em sentido estrito. Então é muito fácil você identificar esse rese. E sempre que a FGV trouxe o rese, ela trouxe a hipótese do rese cabível de decisão de pronúncia, que é uma das decisões possíveis, né, ao final da primeira fase do tribunal do júri. Então, pensou em rese, pensou em uma das decisões interlocutórias lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Como se trata de rese, é também peça dupla, é um recurso, né? Então existe lá a primeira peça, a primeira petição, que é a petição de interposição, que o nome será recurso em sentido estrito, e depois teremos a petição de razões, que o nome será razões do recurso em sentido estrito. E sobre isso eu não falei em relação ao recurso de apelação, né? No recurso de apelação, a peça de interposição vai se chamar recurso de apelação, e a peça de razões vai se chamar razões do recurso de apelação, tá? Mas voltando aqui para o recurso em sentido estrito. Peça dupla, interposição e peça de razões. Aqui, pessoal, existe uma coisinha chamada caráter residual, tá? Caráter residual do recurso em sentido estrito. E o que é esse negócio de caráter residual? O rese, meio que ele é excepcional. Por quê? Olha só, se você pegar algumas das hipóteses de cabimento de rese, algumas das decisões previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, você verifica que existem algumas situações que podem estar dentro de uma sentença condenatória ou absolutória. Por exemplo, a decisão que trata sobre extinção da punibilidade pode ser que dentro de uma sentença condenatória também exista uma decisão a respeito da extinção da punibilidade. Nesse caso, você vai utilizar um rese ou um recurso de apelação? Nesse caso, pessoal, você utiliza um recurso de apelação. Por quê? Porque o rese tem caráter residual, ou seja, aquela decisão, ou melhor dizendo, aquelas decisões que estão previstas lá no artigo 581, se eventualmente o conteúdo delas estiver dentro de uma sentença condenatória ou absolutória, você não vai interpor rese, você vai interpor um recurso de apelação. Só vai interpor rese se essas decisões estiverem fora da sentença condenatória ou absolutória, beleza? Agora, novamente, dentro desse rol do artigo 581, existem algumas hipóteses ali, né? E se você fizer uma leitura dessas hipóteses, você vai perceber que, sobretudo ao final, né, as hipóteses finais, elas tratam muitas vezes de decisões dentro de fase de execução. Decisões proferidas pelo juiz da execução. Acontece que todas essas decisões do 581 que estão inseridas dentro do processo de execução, que tratam da execução, que foram proferidas, que são proferidas pelo juiz da execução, essas decisões, essas hipóteses de cabimento de rese estão tacitamente revogadas. Elas foram tacitamente revogadas após a promulgação da Lei de Execução Penal, que passou a prever o agravo em execução, que será o recurso adequado a essas decisões do juízo da execução. Peça essa, inclusive, que veremos na sequência. Então, todas essas decisões do 581 que tratam sobre execução do processo, você pode fazer um risco aí em cima delas para indicar que elas foram tacitamente revogadas e não caberá mais o rese, e sim o agravo em execução, tá? No curso, na aula de rese, tem lá todas essas situações descritas especificamente para você, onde eu mostro quais são os incisos que você pode ou não sublinhar, né, fazer ali o risquinho, mas eu não posso fazer isso porque o tempo aqui é limitado. Mas na internet você encontra também, e uma breve leitura ali você percebe quais são os que tratam a respeito da execução.
Seguinte, identificação, aqui é simples também. Temos aí o rol do artigo 581. Então, se você identificar uma das decisões do artigo 581, a chance de ser rese é muito grande, não vai ser quando estiver dentro de um recurso de apelação. Então, por conta disso, fique muito esperto, fique ligeirinho em relação ao caráter subsidiário desse recurso em sentido estrito, beleza? E já finalizando aqui, fundamento legal será evidentemente o artigo 581 e você vai utilizar o inciso adequado de acordo com a situação. E para encerrar, existe, pessoal, uma coisinha muito peculiar dentro do recurso em sentido estrito, que é o chamado juízo de retratação, tá? O juízo de retratação, ele vai existir aqui no recurso em sentido estrito e também na próxima peça que veremos daqui a pouco, que é o agravo em execução. E o que consiste basicamente esse juízo de retratação? É basicamente a possibilidade que a lei confere ao juiz, ao magistrado que proferiu aquela decisão que você pretende recorrer, é a possibilidade desse juiz ele mesmo reformar a sua própria decisão, sem que para isso seja encaminhado esse processo para o tribunal competente, para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal. É basicamente o juiz, né, deixando de lado o seu orgulho e dizendo o seguinte, confesso, vacilei, perdão pelo vacilo, fiz cagadinha aqui e vou corrigir. Então, basicamente, você pede que seja realizado o juízo de retratação. Evidentemente, o juiz pode ou não realizar esse juízo. É muito provável que ele não realize, porque se ele decidiu de uma forma, ele vai manter aquela opinião dele, aquela decisão dele, salvo algumas exceções, né? Quando ele perceber que fez uma cagada muito grave, mas a tendência é que ele não conceda o juízo. Mas isso não é preocupação para sua prova. Você deve se preocupar tão somente em pedir esse juízo de retratação na forma do artigo 589, mas logo na petição de interposição, né? Então você pede para que o recurso, lá na petição de interposição, pede para que esse recurso seja conhecido, né, seja recebido, depois encaminhado ao Tribunal de Justiça para julgamento, mas antes disso, peça para que o juiz realize o juízo de retratação, ok? No nosso curso também tem diversos exemplos, tem um modelinho, então entra lá se você é aluno, na peça de rese, que na petição de interposição vai ter lá um modelinho para você. E para finalizar, que eu estou ficando exausto já, estou com dor nas costas, estou parecendo um senhor, agravo em execução. O agravo em execução também é uma peça que tem sido cobrada com frequência no exame de ordem, né? E aqui talvez seja a peça mais fácil de ser identificada. Por quê? Porque ela vai caber de toda e qualquer maldita decisão de um juízo de execução. Então existe o juízo das execuções penais, responsável por tratar da execução da pena do sujeito. Então qualquer decisão proferida por esse juiz será atacada mediante o agravo em execução. Então, por exemplo, você vai lá e pede uma progressão de regime para o juiz da execução e ele nega. O que você faz? Você vai lá e interpõe um agravo em execução com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, que veremos daqui a pouco, mas eu fui adiantado, tá? Então vai caber de decisão proferida pelo juízo das execuções, né? Lembrando que também se trata de peça dupla. Sim, peça dupla, interposição, que se chamará agravo em execução, e peça de razões, petição de razões, que se chamará razões do agravo em execução, ok? Então não se esqueça, peça de interposição, peça de razões. Identificação, tetinha, mamão com açúcar, muito fácil, são hipóteses de decisões proferidas pelo juiz da execução, não tem como errar. E o fundamento legal é o artigo 197 da Lei de Execução Penal, tá? 197, e é curioso porque esse é o único artigo que trata sobre o agravo em execução.
dentro da LEP, porque na época, salvo engano, tinha um projeto do novo Código de Processo Penal que já estava sendo trabalhado a hipótese desse recurso e lá existia a previsão do processo e julgamento da LEP, então eles deixaram para trabalhar isso nesse projeto de Código de Processo Penal que acabou nunca entrando em vigor. Então ficou apenas esse dispositivo dentro da LEP a respeito do agravo em execução, né? E a consequência disso veremos daqui a pouco. Por quê? Porque vai caber também o juízo de retratação, previsto apenas para o rese. Mas antes disso, em relação às teses elas tratarão justamente sobre as teses da execução, matérias relacionadas à execução, como por exemplo, progressão de regime e aquelas teses, sobretudo, previstas no artigo 66 da LEP. Pega aí a Lei de Execução Penal, olha o artigo 66, que essas teses poderão estar previstas, né, poderão ser as teses do seu agravo em execução. Agora, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que não existe um procedimento na LEP a respeito do processo e julgamento, não existe um dispositivo na LEP a respeito do processo e julgamento do agravo em execução? Então, como então que a gente vai julgar um agravo em execução se não existe uma previsão legal a respeito do agravo em execução e o seu julgamento? Por inexistir, né, em razão dessa ausência de previsão legal, doutrina e, sobretudo, jurisprudência passaram a admitir que esse agravo em execução ele passaria a ser julgado também pelo procedimento do rese, porque antes, né, essas decisões que agora são atacadas por agravo em execução, eram atacadas por rese. Então, a partir disso, os tribunais consideraram que, ante a ausência de previsão legal, o agravo em execução seria julgado pelo procedimento do recurso em sentido estrito. A consequência disso é que também caberá juízo de retratação em relação ao agravo de execução. E aqui a gente finaliza a nossa aula. Se você está no YouTube, deixa aqui um like nesse vídeo. Se eu te ajudei, por favor, deixa um like nesse vídeo, porque isso me ajuda demais. Isso me ajuda muito. O vídeo ele ganha relevância e é distribuído para mais pessoas que podem conhecer o nosso trabalho. E se você gostou e se te ajudou também, deixa aqui embaixo um comentário. E se não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no canal e as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Me segue lá também, tem muita coisa bacana que eu posto por lá, tem notificação de aulas, conteúdos gratuitos, materiais gratuitos e sorteios de bolsa também para a segunda fase. Dê um like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário, tá? E agora, se você é meu aluno ou se você também não é meu aluno e vai fazer essa suposta prova que vai acontecer dia 6 de dezembro agora, supostamente, porque eu não sei se vai ou não acontecer, eu, de coração, eu desejo muito a sua aprovação. Espero que realmente você seja aprovado, você seja aprovada, você conquiste esse sonho, se é um sonho, você conquiste esse objetivo, se é um objetivo, mas saiba, acima de tudo, que é apenas uma prova. Sim, é apenas uma prova. A nossa vida é muito mais do que essa provinha, mas a gente insiste em colocar muita importância em cima disso. E se você não passar agora, o que não vai acontecer depois dessa aula não vai acontecer, se não passar agora, tem outra prova depois. Não se preocupa, tenta sempre ter a mente de planejar as coisas a longo prazo, tá? Conte sempre com a possibilidade de que pode não ser nessa prova que você obtenha a sua aprovação. Então faça um planejamento a longo prazo. Estude pelo conhecimento, que por consequência você vai garantir a sua aprovação. E mesmo assim, quando você for aprovado, pode ser que não seja aquilo que você nasceu para fazer. E eu não falo isso por questões para te desanimar, para ser olho gordo, não. É porque realmente existe essa possibilidade. Eu quero que você vá com a intenção de ganhar de você mesmo, que você possa lutar contra você mesmo e que você saiba que o seu maior adversário é você mesmo, é você mesma, não é ninguém lá fora, não é ninguém que bota pressão em você em relação a isso, porque eu sei sim que existe essa pressão, existe a pressão familiar, existe a pressão social, existe uma autoexigência, né? Existe uma autodemanda que você vai ficando maluco conforme você não vai obtendo o resultado que você deseja. Mas saiba que isso também é coisa da nossa cabeça. Então o maior adversário que você vai encontrar nessa prova
é você. Eu sei que é difícil tomar gosto pelo estudo, mas eu particularmente eu amo estudar. Eu tenho um projeto pessoal aí de longo prazo também que envolve estudos e sei que é difícil estudar, sei que nem sempre a gente fica feliz com o que faz, sei que existem diversos obstáculos, sei que a gente muitas vezes está mentalmente exausto, mas tem que continuar ali, ó, estudando, canetinha, caderninho, notebook e vai de meco, tá? Mas de todo o coração, eu espero realmente que você passe nesse exame de ordem. Se você é meu aluno, se você é minha aluna, quando você conseguir a sua aprovação, manda mensagem para mim, me avisa, porque eu fico muito feliz com a sua conquista, fico muito feliz com o seu resultado. Se você é mentorado meu, manda lá no WhatsApp. E se você não conseguir dessa vez, não tem problema, manda mensagem para mim também. Vamos tentar entender onde que você errou, para que na próxima seja a sua aprovação, tá? Eu espero que você tenha realmente aprendido algo nessa aula, espero que alguma coisa do que eu falei tenha importância para você na sua prova. A intenção aqui foi abordar os principais pontos, né, e não, enfim, esgotar a matéria. Espero que tenha realmente ajudado você. Nos siga, comente, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!